Eu quero compartilhar uma palavra com você. Pastor, mas eu achei que ia um evento. Eu não quis fazer um evento. Eu quis compartilhar com a igreja, com a família de Cristo. É um culto normal. É um culto de ceia. É o que nós vamos repartir com quem? Com os nossos irmãos, com a nossa família. Porque o nosso objetivo não é mostrar um conteúdo, não é mostrar um livro, não é vender nada. O nosso objetivo é compartilhar com a nossa família aquilo que é a visão que Deus nos deu. Porque se essa igreja, se os Mevans, os 5 Mevans que Deus nos deu para pastorear, não entender essa visão, não faz sentido o teu pastor viajar essa nação entregando isso para outras igrejas. Nós precisamos viver um envio a partir de um envio apostólico. E quando nós falamos de envio apostólico, não é a figura de um homem, é a figura de um corpo. Então quando nós saímos para viajar, estivemos na África, foi vocês que nos enviaram, foi vocês que viajaram conosco, foi vocês que nos abençoaram, foi vocês que oraram, foi vocês que suportaram a gente aqui na nossa falta, na nossa ausência. Então essa é a igreja apostólica, essa mentalidade apostólica do envio, e é sobre isso que eu quero falar hoje na perspectiva de José. Fica de pé, por gentileza. Vamos abrir a Bíblia? Dá um glória a Deus aí bem gostoso. Fala glória a Deus. Eu estou muito feliz. Se me cortar não sai sangue. Eu estou celebrando muito a Jesus porque, irmãos, é importante demais alguns marcos da nossa vida. Ontem nós tivemos o primeiro culto de casais lá em Três Lagoas. Que coisa gostosa, irmãos, você poder celebrar o primeiro. Talvez para você seja mais um evento, talvez para você seja mais. Para mim não é, cara, eu celebro as primeiras coisas. Hoje me veio um sentimento de gratidão ao Senhor. Eu estava orando nesse estacionamento, eu falei, Deus, esse negócio aqui é grande mesmo, né? Mas eu me lembrei de quando nós entramos naquele Hotel Guanabara pela primeira vez e começamos o nosso primeiro culto, entregando ao Senhor. E hoje, a sensação que eu tenho dentro de mim é a mesma sensação de gratidão quando eu pisei a primeira vez naquele hotel. As coisas cresceram, a gente avançou, chegamos nas nações, hoje temos outras oportunidades e possibilidades, mas a mesma gratidão, a mesma percepção espiritual que nós tínhamos naquele lugar, ela está viva dentro de mim. E eu estou muito feliz mesmo, estou celebrando a Cristo. Estou feliz demais, irmãos. Eu não sei nem expressar a minha felicidade. Eu não sei se eu rio, se eu choro, se eu corro, se eu sei. Eu não sei, eu estou muito feliz. E desfaz essa cara de inveja. Vamos lá. Glória a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 1 na NVT, por favor. Adão teve relações com sua... Ainda bem, né? Que hoje em dia a coisa está feia. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que quando deu à luz ela disse, com a ajuda do Senhor, tive 2. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim e o chamou de... Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava... Vamos para Mateus capítulo de número 1, versículo 20, 21 e 22. Glória a Deus, Simone. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu. Diga assim, já aconteceu. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. O Deus conosco está aqui. Você pode celebrar a isso. O Deus conosco está aqui. O Pai dos órfãos, o juiz das viúvas, aquele que não falta ao encontro, Ele está aqui. Deus está Meu Deus, aqui. meu Deus. Aleluia,
tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Essa é antiga, vamos, é do nosso tempo. Você pode fazer melhor, vamos. Ele está aqui. Vamos. Está aqui. Aleluia. Ei! Tão certo como o ar que eu O Senhor está aqui, meu Pai. respiro, O Senhor está aqui, meu Pai. tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Senta um pouquinho. Intercessores, aumenta o nível de intercessão por mim. Estou com muitas dores, de verdade, muitas dores. Aliás, vamos fazer uma oração por mim, gente? Estenda suas mãos para cá. Ore por mim, por favor. Jesus, Senhor, como igreja nós oramos, como Sim, igreja, Senhor. Senhor amado, nós manifestamos, Senhor, a nossa fé. Nós Sim, pedimos, ó Senhor. Deus amado, que nenhuma ação contrária, nenhuma retaliação, nenhum Sim, sentimento contrário ao Senhor permaneça no Sim, lugar, Senhor. Deus. O Sim, Senhor Senhor. é bom, o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor de todas as Sim, coisas, Senhor. o Senhor conhece todas as coisas. Sim, Senhor. Pai, em nome de Jesus, este momento será Sim, fantástico, Deus, este momento será do Senhor. Sim, Senhor. Pai, nada, Deus, que venha Sim, Senhor, Senhor. vai atrapalhar o que o Senhor quer e deseja fazer e vai fazer neste lugar, Deus. Nós oramos pelo nosso pastor, Pai. Sim, Senhor. Nós o abençoamos, Deus amado. Agora flui muito, Deus. Sim, Nós Senhor. repreendemos toda a ação contrária, Deus. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em amor nós oramos, Pai. Sim, Senhor. Amém. 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 Obrigado, amigos. Glória a Deus. Senta um pouquinho, irmãos. Existem dois tipos de paternidade que está registrado no texto sagrado. A primeira delas é a biológica. Nós lemos aqui Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 2. Conta a história de um casal que teve relações sexuais e engravidou e deu à luz a 2 filhos. Quando nós vamos para o segundo texto, que é essa paternidade de José sobre a vida de Jesus, que nós chamamos aqui de uma paternidade afetiva, uma paternidade por meio da adoção. O anjo aparece a José e diz: olha, fica tranquilo, o que a sua mulher está manifestando dentro dela é meu, é de Deus. Ela já engravidou, ela gerou, ela concebeu. E o que me chama a atenção nesse texto é que José, ele teve os seus medos. José, ele teve os seus pensamentos intrusivos. O texto bíblico diz que José tentou fugir, tentou não assumir essa responsabilidade de primeira hora. Mas ele teve a convicção de que era o próprio Deus falando com ele, na pessoa daquele anjo, aquela manifestação, aquela teofania. E ele resolve assumir a responsabilidade. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre esse tipo de paternidade. Essa paternidade que assume a responsabilidade. Essa paternidade que assume a responsabilidade. Porque de repente você não gerou. E gerar aqui, eu não quero me ater simplesmente ao termo de biologia. Você não criou um problema de repente. Você não faz parte da geração de um problema. Não necessariamente filhos. Mas você pode ser alguém, um pai geracional, um pai apostólico, um pai profético, que assume a responsabilidade. Mesmo não tendo gerado o problema, você assume a responsabilidade do quê? De ser solução desse problema. Às vezes nós andamos pela rua da nossa cidade, do nosso estado, e nós colocamos culpa nos governos. Nós transferimos responsabilidades. Ah, mas eu não tenho culpa com isso, eu não sou eu que gerei esse problema. Eu não dei luz a esse problema. Por que eu deveria me comprometer com esse problema? Irmãos, quem sabe Deus não está nos chamando nesses dias para de fato assumir uma paternidade sobre os nossos territórios. Quem sabe o que a geração está clamando pela manifestação dos filhos, mas não só dos filhos que se tornarão os novos pais dessa geração. Filhos que assumirão as suas responsabilidades.
Chegou o tempo da gente sair desse ambiente de meninice. E aqui eu falo para homens, falo para mulheres, falo para novos, falo para velhos. Eu falo para a igreja de Jesus que está amadurecendo. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Não é tempo de transferir responsabilidade. São dias que Deus está levantando a igreja para assumir a responsabilidade. Quem sabe daqui a alguns anos não haverá mais necessidade de ter tanto serviço de acolhimento. Por quê? Porque a igreja se engajou para resolver esse problema. Mas não fui eu que gerei, pastor. Mas você está entendendo pela mensagem do evangelho que você pode ser a solução para esse problema que você não gerou. Em primeiro lugar, a adoção não deveria existir. Diga amém. Diga amém. Todas as famílias deveriam estar juntas, uma família modelo, porque essa é a vontade de Deus, sim ou não? Mas existe um problema, sim ou não? Significa que em algum momento, algum pai, alguma mãe, algum adulto falhou com a criança. Em algum momento teve um rompimento de vínculos, teve uma quebra. Pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? Diga assim, tudo. Sabe a pergunta que eu tenho feito quando eu tenho viajado para falar sobre adoção? Você quer gerar ou você quer se tornar pai? São coisas diferentes. Eu quero ter o meu filho com a minha carinha. Você é só um egoísta. Vou entregar tudo, irmão. Eu quero gerar biologicamente ou eu quero gerar? Eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero assumir responsabilidade. Porque se você quer só gerar, e você que pela misericórdia de Deus está alcançando um lugar numa segunda aliança, herdou já, a mulher veio com filho e você já veio com outro filho. Se você tem só o desejo de gerar, você não vai adotar esse filho. Se o seu desejo é só gerar, você não vai adotar. Aliás, você não vai adotar nem quem você gerou. Agora, se o teu coração entendeu que a paternidade de Deus, pega essa, que a paternidade de Deus te alcançou, que você entendeu que você tem um pai celestial que não te abandona, que não te deixa para trás, que no corredor da história te escolheu, que te ama de verdade, que não falta encontro, que te provê sempre, que você não precisa de campanha, que você não precisa de outra coisa que não seja a segurança do teu pai, você se tornará um pai ou uma mãe de excelência também, mesmo se você não gerou. A adoção tem suas dores, porque toda adoção pressupõe uma situação de orfandade anterior. Irmãos, o espírito de orfandade, ele atua no meio da igreja. Eu vou repetir, o espírito de orfandade, ele atua no meio da igreja do Senhor. Ele faz com que os órfãos de pais vivos vivam mendigando. É por isso que está cheio de igreja fazendo campanha, para receber aquilo que Deus já conquistou na cruz. Eu não preciso de campanha, irmãos, isso já é tudo nosso. Eu vou repetir, tem crente aí para acreditar nessa verdade? Eu não preciso de entrar na fila da bênção. Você não precisa entrar na fila da bênção. Você é a bênção. Provérbios 10:22 diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dores. E você ainda está mendigando aquilo que é seu. Você tem um pai. O teu pai não precisa morrer para você acessar a herança. Nesse modelo de paternidade, que não é biológica, é celestial. O teu pai não precisa morrer para você acessar a herança. Você pode desfrutar da herança com seu pai vivo. Adoção pressupõe rupturas definitivas de vínculos, sejam vínculos legais, familiares ou afetivos. Pressupõe abandono, negligência, seja intencional ou não. Mas a nossa adoção por Deus em Cristo Jesus foi necessária por causa da separação provocada pelo pecado que foi cometido lá no Éden. Houve uma ruptura na nossa relação. E aqui é um ponto que eu preciso refletir com você. E hoje há uma multidão de órfãos invisíveis. Invisíveis pelo Estado. O Estado não está preocupado com o órfão. Os aparelhos que existem hoje não estão preocupados com o órfão, irmãos. Os aparelhos do Estado não estão preocupados com as crianças. Pastor, e a rede? Que rede, irmão? A única rede que eu conheço que funciona é a rede que pesca. Não estão preocupados com crianças.
não estão preocupados, definitivamente não estão preocupados com crianças. O objetivo é outro. O objetivo é eliminar problemas, transferir problemas de instâncias. Irmãos, eu não estou aqui para fazer crítica a aparelho. Eu estou aqui para levantar uma igreja forte que vai ser a solução. Cadê você que não se manifestou para estar nessa rede ainda? Cadê você que ainda está só querendo ir para o céu e não quer transformar essa terra enquanto Jesus não volta? Há muitos órfãos que vivem dentro das suas próprias famílias, abandonados pelos pais. Há órfãos cujos pais estão dentro da própria casa. Pastores deixando seus filhos órfãos. Empresários deixando seus filhos órfãos. Pais normais que trabalham em serviços comuns deixando seus filhos órfãos, porque estão achando que dar coisas para os seus filhos, isso é paternidade saudável. Os nossos filhos não precisam das nossas coisas. Eles precisam da nossa atenção, do nosso cuidado, da nossa proteção. Pais que estão gastando a sua vida para 3, 4 jornadas, deixando as suas casas descobertas. Pela misericórdia de Deus, muitas casas têm funcionado assim e têm dado certo, irmãos, mas esse não é o modelo. Pastores, líderes, acordem para essa realidade. Não podemos estar convencidos das exceções. Deus nos chamou para viver aquilo que é regra. Ah, mas está dando certo. Não é porque está dando certo, Deus está aprovando, amigos. Essa mensagem hoje é uma denúncia profética para nós como igreja. É um tempo de nós abrirmos os nossos olhos. Não podemos mais perder os nossos filhos dentro das nossas casas. Eu quero ganhar o mundo, mas o que adianta? Adianta você ter sucesso fora se você não tem sucesso dentro? O que adianta você ter a sua empresa muito bem sucedida e o seu filho nas drogas, o seu filho na homossexualidade, o seu filho sem identidade? Se quiser derrubar a live, derruba, mas eu vou falar para quem está aqui. Eu não vou negociar princípio, eu não vou negociar valores. Pastor, eu não gosto da mensagem, não tem problema, eu continuo pregando a mesma mensagem. Essa mensagem, ela é o poder de Deus para trazer a gente de volta para a rota. Os nossos jovens deveriam estar olhando para esse modelo e dizendo: eu quero ser o próximo pai que essa geração vai conhecer, no modelo correto. O meu pai não soube fazer isso comigo, a minha mãe não soube fazer isso comigo, mas eu não vou ficar sentado esperando a vida passar. Eu vou me levantar e eu serei um modelo saudável para a próxima geração. José era um pai por adoção, diga amém. A missão de José pertence a todos nós. O que, pastor? Se tornar um símbolo daqueles que não têm um pai. Quando os órfãos olhar para a igreja, eu não estou dizendo para uma pessoa: ah, é o pastor Marcos que adotou, é o pastor Michel, é eu não sei quem. Não, quando os órfãos olharem para a igreja e falar: eu consigo ver a figura de um José naquele corpo. Não é a figura de um homem, não é a figura de uma mulher, é a figura de um corpo coeso que pensa da mesma forma. Seremos um José, um baluarte das famílias para a próxima geração. A missão de José pertence a mim, pertence a você. Adoção não é caridade. Ah, eu vou adotar as crianças para fazer um bem para elas. Não, você precisa entender a adoção de Deus com você, a adoção de Deus comigo. Você não é filho biológico de Deus. Desculpa te frustrar. Você se tornou filho por meio da adoção. Ele te adotou. Adoção não é caridade, é guerra. Eu vou repetir: adoção não é caridade, é guerra. São famílias que estão colocando o capacete da salvação, calçando os pés, apertando o cinturão, colocando, empunhando e saindo falando assim: demônios que matam crianças, que matam bebês, nós nos levantamos e a partir desse momento não terá mais morte de bebês. As crianças serão protegidas, a igreja será um alento, seremos uma cidade refúgio, a nossa casa será chamada uma cidade refúgio. Por que eu falo que é uma guerra?
Porque Faraó teve o seu poder ameaçado pela descendência numerosa de Abraão. Êxodo capítulo 1, versículo 7. Coloca para mim esse texto, por gentileza. As dores já foram embora. Não adianta fazer mandinga, não. Não adianta ficar torcendo contra, não. Vai rolar, mano. Maior é aquele que está conosco. Maior. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e... Meu Deus. Sabe o que o diabo falou para essa geração, pastora Maiara? Não tenha muitos filhos, porque senão você não dá conta de educar. Assinado Satanás. Filho é caro. Sabe a segunda desgraça que Satanás ensinou para as meninas? Estuda. Não dependa de homem. Não estou dizendo que não deva estudar. Mas Satanás completa a frase: não dependa de homem. Separando. Porque se a mulher consegue viver separada do homem, não tem como reproduzir. A terceira mentira: casa homem com homem. Case mulher com mulher. Quer derrubar a live? Derruba, eu vou continuar pregando. Por quê, pastor? Por quê? Porque não reproduz. Tem uma família global que está se levantando por meio da adoção, mas é minoria. A maior fonte de riqueza gerando filhos ainda é um homem com uma mulher tendo relação sexual. Aliás, até os adotivos precisam de ter relação, precisam nascer por meio da relação. Então deixa reproduzir. Sabe o que eu aprendi lá no Malawi? O homem que não tem no mínimo 5 filhos é frouxo. Eu falei, então eu estou lascado. Tá vendo, neguinha? No mínimo mais 2. Não quero ser frouxo não, aí. Falei, então vocês acham que eu sou frouxo? Eu acho, pastor, eu acho que você é frouxo. Falei, rapaz, eu vou ungir minha mão com óleo ungido. E vou falar, receba. Eu sei. Aí você tá, mas o pastor, mas tem 10, mas você viu o jeito que vive? Calma. Eles estão reproduzindo. Não estão errados, não. Então não. Agora vai ter uma correção de rota. Precisa chegar o discipulado. Como que a gente vai trabalhar essas próximas gerações? Moça, a mensagem de adoção ela é muito violenta. Ela agride. Essa mensagem de adoção ela precisa causar feridas em nós. Eu não sei nem se a gente, como igreja do Brasil, está preparado para essa conversa ainda. A gente está preparado com o tal do avivamento. Estádio cheio. Conferência bombando. Pastor famoso, hypado. Banda famosa. Estrutura. Agora, abrir a nossa casa para colocar alguém que a gente não gerou, eu acho que a gente não está preparado para essa conversa ainda. Fazer juntamentos para a gente comunicar essa verdade bíblica. Nós não estamos inventando não, gente. Isso aqui está na Bíblia desde quando ela foi escrita. Tiago 1,27 não foi o Marcos Elias e a Joyce que colocou na Bíblia, não. Salmo 68, Efésios 1,5, Gálatas, não foi a gente que escreveu, não. Mas pastor, e o que a gente faz com isso? Coloca o óculos novo agora e vamos embora. Pastor, eu vou adotar? Não sei. Nem todos vão adotar uma criança. Nem todos vão receber um chamado de Deus para adotar alguém. Mas todos precisam se comprometer com a causa do órfão. Enquanto existir um órfão na nossa sociedade, inclusive, irmãos, eu preciso falar isso. Comece a olhar para dentro da sua casa. Pede para os teus meninos, fala, filho, de verdade, mostra a conta fake que você tem lá no TikTok pro pai, mostra. Pede para os teus meninos te mostrar. Prepara uma mesa, um coração mesmo para eles se abrirem com vocês. Se prepara para você surpreender. Se prepare. Tem muito caminho de volta que a gente vai precisar fazer como pais.
mas eles são maus. Não, eles estão fugindo para um lugar que você abriu brecha, seu abençoado. Porque quando o telhado é descoberto, presta atenção nisso. Quando o telhado é descoberto, a tua casa fica vulnerável. Você está saindo para olhar. Ah, meu Deus. Medir palavras é duro, né? Fala, pode falar? Hã? Cônjuge alheio. Meu Deus. Meu Deus. Eu casaria com você 10 vezes. Essa mulher é... Você que está saindo para ver cônjuge alheio. Aumentares 7:12. Meu Deus, eu ia falar outra coisa. Não ia dar bom. A tua casa está descoberta. É tempo da gente voltar para dentro da nossa casa. E descobrir que a orfandade não está no abrigo da cidade. A orfandade está morando no mesmo teto que a gente. Seja honesto, senta com o teu filho, com a tua filha e fala: filha, sem julgamento. Eu lembrei do Padre Orlando no podcast aqui, sem julgamento. Eu fiz até um meme, sem julgamento, sem julgamento, sem julgamento, sem julgamento, sem julgamento. Eu vi até a orelhinha dele, sem julgamento. Olha para o teu filho, para a tua filha e fala: filha, filho, sem julgamento, sem ameaça. Tira a arma da mesa, guarda. Abre o coração com o pai aqui, conta tudo, fala a verdade. Quem é o pai para você? Quem é a mãe para você? Está preparado? Está preparado para receber? Não é unção, não. Você vai ouvir coisas que talvez você não está preparado ainda. Mas a gente precisa ter essas conversas honestas. Faraó, diga Faraó. Baixou o farol por quê? Você está olhando aí, o Brasil deve ter tomado gol, né? Você mudou o farol da... Hã? Caiu o farol. Mas esses que estavam aí é do outro time, é do inimigo. Eles celebram. O inimigo também celebra quando a gente está errado. Olha os irmãos, calma, irmão. Olha a tremedeira para pegar no celular. Calma, Vaz, calma, está acabando. Fala, Faraó! Faraó teve o seu poder ameaçado, por quê? Por causa da descendência. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e fizeram o quê? Encheram a terra, irmãos. Bora encher a terra. Bora encher a terra. Pastor, eu não quero ter mais filhos. Olha a minha idade. Mas você precisa transferir para os seus filhos. Você precisa retirar essa palavra da sua filha. Que você fala, não, olha, estuda muito para você não depender de homem. Tira essa desgraça da tua filha. Tira essas palavras que você diz para o seu filho assim, olha, só 2 filhos, viu? Você está vendo que o pai está sofrendo aqui para criar 2? Nessa hora você fala, o que eu vim fazer nessa igreja? A fertilidade, a multiplicação, o crescimento do povo era exatamente o que Deus havia definido como bênção. Sabe o mal da nossa geração? Sabe o mal da nossa geração? A gente quer mudar o conceito da Bíblia. Quando você fala que tem que ter só 2 filhos, ou só 1 filho, ou só 3 filhos, você está dizendo assim, o conceito de bênção das Escrituras é mentiroso. Ah, mas eu penso. Não é o que você pensa não, rapaz. Se você quer pensar, sai fora. A Bíblia não é democrática, irmãos. Você não entendeu isso ainda? Ah, mas eu acho, vou fazer uma votação para ver se Deus... Cara, Deus não pede votação não. Deus fala, eu sou. Cadê o amém? Eu sou. Ah, mas eu acho que eu posso ter um namorado, um homem namorar outro homem. Não pode, Deus falou que não pode, mano. Bigode com bigode não dá. Velcro é 2 partes separadas, diferente.
Pode derrubar a live. Deus me levantou com uma voz profética. Eu não vou ceder, irmãos. Eu não como na mão de sistema algum. A palavra de Deus, ela precisa permanecer viva. Se Deus vai levantar uma próxima geração, quem manda na presença dele são de homens e mulheres verdadeiros. Homens e mulheres que não vão se curvar diante do sistema, não vão negociar a mensagem, a palavra. Nós não estamos numa democracia. A Bíblia não é democrática, a Bíblia é teocrática. Deus falou, e aquilo que Deus falou é aquilo que é. Cadê o glória a Deus nessa igreja? Cadê os homens e mulheres que acreditam na palavra de Deus? A multiplicação do povo era uma ameaça ao poder de Deus. Então esse espírito de Faraó decide remover a bênção de Deus em forma de assassinatos. Esse espírito ainda quer matar bebês. Esse mesmo espírito ainda quer interromper famílias. Esse mesmo espírito ainda atua para perverter a sexualidade. Aí vem Herodes. Diga Herodes. O rei Herodes era o novo faraó do seu tempo. Ele conhecia também a promessa, a profecia sobre o ungido que reinaria, o descendente que sentaria no trono de Davi. Coloca para mim Salmo 132, 11 e 12. Vamos irmãos, dá glória a Deus. Vamos encher esse lugar da presença. Para não, Samuquinha, deixa cair não. Só para ir para pegar mais. É guerra, irmão. Eu tô com a faca nos dentes aqui. É guerra. É guerra, nós vamos guerrear. É culto, não é evento não. O Senhor fez um juramento solene a Davi e prometeu jamais voltar atrás. O que ele disse? Colocarei em seu trono 12. Se os seus descendentes obedecerem aos termos da minha aliança e aos preceitos que eu lhes ensino, a sua linhagem real esse espírito se empenhou a destruir os planos que envolviam esse novo rei. E isso tem uma faixa escrito assassinato de crianças. Ambos representam nações enfurecidas contra o Cristo de Deus. Satanás odeia bebês. Herodes odeia bebês. Faraó odeia bebês. A agenda esquerdista odeia bebês. A história humana está cheia de corpos de crianças, abortos, pílula do dia seguinte. Os poderes demoníacos odeiam bebês porque eles odeiam a figura de Cristo. Quando destruir os pequeninos, estão destruindo figuras do próprio Jesus, que foi a criança que nasceu da mulher e esmagou a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Toda vez que uma mulher engravida, e agora parafraseando, eu vou colocar a minha versão. Toda vez que alguém está na fila da adoção, esperando um bebê, esse espírito quer se manifestar. Mas pode colocar dor no pai, pode derrubar a intercessora e queimar o braço dela, pode derrubar o pastor e machucar ele, mas você não vai paralisar aquilo que a igreja do Senhor está realizando. Deus está levantando você, eu, todos nós, para fazer parte desse corpo que está interrompendo esse espírito que odeia bebês. Os poderes demoníacos são vencidos, mulheres, por mulheres que dão a luz a filhos para a glória de Deus.
tô com o corpo arrepiado, irmãos. Não é filho para mostrar que gerou. Ele diz que ele faz da estéril mãe de filhos. Não precisa gerar. Precisa assumir a responsabilidade. Onde estão as Marias? Onde estão os Josés que vão dizer: Senhor, eis-nos aqui? A gente assume a responsabilidade. Esses poderes demoníacos são anjos caídos, são anjos rebeldes, antigos espíritos ministradores enviados a serviço de Deus. Eles se enfurecem contra os bebês, por quê? Porque bebês tipificam o Salvador que veio como um bebê. Faraó viu como maldição aquilo que Deus havia pronunciado como bênção. Herodes viu como maldição e ameaça aquilo que Deus havia proclamado como bênção. Satanás continua usando as paixões humanas para produzir os seus propósitos. Mas a minha pergunta é para você que veio. E você? O que a tua boca tem dito? O que os seus lábios têm proclamado? Você tem chamado de bênção aquilo que Deus diz que é bênção, ou você tem chamado de maldição aquilo que Deus diz que é bênção? Além de não gerar, além de não adotar, ainda critica. Onde já se viu nesse tempo ter 5 filhos? Cuida da sua vida, irmão. Depois vai lá para o mercado solidário. E daí? Ainda bem que tem a igreja. Aí depois quer a nossa oferta ainda para cuidar daquele monte de gente da África. Quer mesmo, irmão. Se você não der, outro vai dar. E se prepara que muito em breve nós vamos adotar eles, vamos começar a trazer. Você vai ter que conviver com eles aqui, ó. É. Tô doido para falar uns nomes, irmão. Imagina. Meu Deus. Não mexe comigo, irmão. Finalizo. Por isso todo pai, assim como José, é um improvável combatente de demônios no meio dessa guerra. Homem, você vai se levantar hoje? Ou você vai continuar sentado no seu berço esplêndido aí? Pastor, mas eu não quero adotar. Se levanta como intercessor. Pastor, eu não quero adotar, mas eu vou me levantar como financiador, como provedor. Se você não quer adotar e tem recurso, paga para mim, eu quero adotar. Tem irmãos na fila da adoção que estão precisando fazer quartos. Estão precisando trocar de carro. Isso tudo, irmãos, é participantes. Talvez você não vai levar uma criança para dentro da sua casa, mas você vai adotar uma criança financeiramente. Você vai apadrinhar, você vai fazer parte disso. Hoje a gente vai ficar assistindo. Ah, eu fui porque é o lançamento do livro, mas é um livro, né? Não, irmão, não tem nada a ver com o livro, não, é uma mensagem. Você vai se comprometer com a mensagem, ou você vai ficar com cara de paisagem? Ah, pastor, eu tô gostando de fazer só o que eu faço aqui na igreja. Eu limpo a igreja, né? Não, Deus não te chamou para limpar a igreja, não. Deus me chamou para se comprometer com a mensagem. Até que ele volte. Ai, pastor, eu puxo 10 guardas. Irmão, de verdade. Se comprometer com a mensagem. A proteção de crianças não é caridade, é uma batalha espiritual. Por isso, Deus está levantando homens e mulheres. Por isso, existem as casas George Miller. Por isso, a gente vai implementar sim, plantar família acolhedora nesse município, em nome de Jesus. Os poderes que odeiam bebês vão ter que se curvar, irmãos. E eu profetizo que você vai gerar muitos filhos. Recebe mesmo, Priscila. Se não gerar, ela vai trazer uns 3 bacuri lá para vocês. Eu profetizo filhos, filhas. Vamos encher-se as nossas aljavas deles.
Pastor, mas eu não sei se... Dá conta sim, irmão, dá conta. Nós pegamos 3 de uma vez. Dá conta. O cabelo ficou mais branco, a barba ficou branca. A gente tá mais cansado. Né, Simone? Mas dá bom. O dia que nós estamos muito cansados, manda para casa dos 6. Ou a avó vem, a avó aí, a avó. Vó, vem, fica 2 semanas aqui, vó. Em nome de Jesus. Finalizo dizendo: bebês abortados nunca poderão dizer Aba. Eu não sei se você já entrou no YouTube e colocou lá aborto, criança sendo abortada, sendo retirada do útero da mãe, pedaços. Essas crianças nunca poderão chamar Deus de pai. E não é dó, irmão, ai que dó, não. Até quando você vai ficar só tendo dó? De repente você conhece uma menina, uma moça que engravidou. Não quer o filho. Ela quer tirar aquele filho, porque ela não sabe lidar. Ela tem uma pressão sobre ela. Ou ela vai dar aquele filho escondido para alguém. Quem sabe você pode chegar na frente e dizer: nós queremos cuidar de você. E você pode fazer uma entrega legal. Quando essa criança nascer, você entrega lá no fórum e alguém vai cuidar dessa criança. Mas enquanto isso, a gente se responsabiliza por você. Não é só discurso, irmãos. Ou a gente assume a responsabilidade, ou a gente vai viver sendo uma igrejinha medíocre, só querendo ir para o céu. E desculpa aí, só querer ir para o céu é muito pouco. Talvez te frustre nessa noite. Pastor, mas o meu alvo é o céu. Irmãos, eu já vivo o céu. E eu quero fazer do meu ambiente o céu. No meu turno, bebês não vão ser mortos. No que depender de mim, não vão ser. A gente vai investir, irmãos. A gente vai investir. A oração mais sincera que eu tenho feito para Deus nos últimos dias. Eu estou muito preocupado, irmãos, em ser útil e não em ser agradável. Que pastor legal. Eu não quero ser o pastor legal. Pastor legal pode ser o pastor Ney. Eu deixo. Graça e paz, queridos. Pode ser o pastor André, pode ser o pastor Jefferson. Eu quero ser útil. Eu quero deixar um legado. Se um dia eu não estiver mais aqui, não vou estar. As pessoas vão dizer: o baixinho não negociou. Gastou a vida, empenhou a família, criou os filhos para poder cumprir a mensagem da cruz. O universo está em guerra. E há bebês e crianças em risco nesse exato momento. Satanás ainda está em operação agora mesmo, observando os infantes, as crianças. Há mais de 2000 anos ele também estava agindo. Havia decreto de morte. Mas a serpente encontrou em seu caminho um José, carpinteiro, que resolveu ser um pai. Alguém que assumiu sobre os seus ombros o peso e a responsabilidade de sustentar, criar, proteger a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Vamos ficar de pé. Esse espírito hoje, ele atua na figura de Moloque.
Pais que rejeitaram seus filhos, que não reconheceram formalmente a sua paternidade, que abandonaram seus filhos, que deixaram as suas mulheres ou as suas namoradas com essas crianças sozinhas. Pessoas que praticaram aborto ou financiaram o aborto de alguém. Quero deixar uma palavra aqui para casais que pensam em ter os seus filhos, seja biológicos ou por meio da adoção, mas ainda estão pensando financeiramente, um filho é muito caro. A maior bênção de provisão que a nossa casa recebeu foi ter os nossos filhos. Irmãos, abriu-se um portal celestial nas nossas finanças a partir dos nossos filhos. A gente é constrangido pelo amor de Deus, que é derramado sobre a nossa casa por causa deles. Ontem nós fizemos a festinha do Natanael, que não foi o aniversário dele ontem, mas era a data que tinha para fazer a festinha. Ele ganhou tanto presente. Mas não só isso, eu vi o amor de Deus, o cuidado de Deus em as pessoas presentear os nossos outros 2 filhos. Eu falei, é muito cuidado, irmãos. É muito cuidado. É muito cuidado, mas é muito cuidado, é muito. É você ver assim, a assinatura de Deus. Você abraça os meus, que eu abraço os seus. Que na verdade não são nossos, são tudo dele. Seja biológico, seja por meio da adoção, eles são filhos de Deus.